Olá, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Desafio 21 Dias. Então, prova PND 2025. Sejam muito bem-vindos, professores de Química, à nossa segunda aula, né, nosso segundo dia de resolução de questões. Então, que essa sexta-feira seja maravilhosa. Vamos aí à resolução de 5 questões do ENAD 2021, tá, pessoal? Sexta-feira passada eu resolvi 5 questões de 2024. Agora eu vou resolver 5 questões PND 2021, tá? Do ENAD de 2021. Então, simbora comigo. Aula maravilhosa de hoje, preparada especialmente para vocês. Então, vamos iniciar nossa primeira questão. Análises químicas realizadas em matrizes do ambiente são importantes para inferir relevantes informações de estudos ambientais ou para o monitoramento de espécies químicas em determinado meio. Considera-se estudo ou pesquisa com propósito ambiental quando existe a busca de alguma questão não totalmente conhecida. Entretanto, no monitoramento ambiental, o objetivo da análise é obter dados analíticos que devem ser comparados com valores previamente estabelecidos e assim diagnosticar se o objeto de estudo está obedecendo a critérios ou padrões de qualidade reconhecidos por normas técnicas, seja no monitoramento ou no estudo ambiental. O ideal seria que existissem. O ideal seria que existissem. Deixa eu ver. Ai, gente. O ideal seria que existissem métodos que pudessem fazer a determinação química diretamente no ambiente, ou seja, in situ, e em tempo real. Né? Esse texto foi de Rocha JC e Rosa H. Cardoso. E aí vem da interpretação, da introdução da química ambiental, Porto Alegre, Bookman, 2004, página 19. Eu gosto sempre, gente, de estar lendo as notinhas de rodapé, porque elas às vezes facilitam, tá? Como citação para questões discursivas. Mas como eu não sou professora de português, não vem ao caso estar falando disso aqui. Então, basicamente, essa questão, ela quer o quê? Ela quer que nós exploremos os desafios da química analítica ambiental. Nós sabemos que existem dois tipos de química analítica, a quantitativa e a qualitativa. Pelo que eu entendi, analisando a questão de forma bem assim, né, só pela leitura, ela quer uma análise qualitativa, tá? Em questão de qualidade. Tanto que ela diz aqui, ó, deixa eu ver aqui, diagnosticar se o objeto em estudo está obedecendo critérios e padrões de qualidade reconhecidos por normas técnicas. Então, o objetivo do estudo, ele está relacionado, né, a questões de qualidade, ok? Então, aqui a gente vai falar de quali e não de quanti, beleza? Pronto. E aí ele diz, né, que vai explicar por que a quantificação ela tem que ser em si, explicando por que a qualificação em situ, né, a qualificação direta, ela não é viável para a maioria dos analitos, ou seja, para a maioria dos ambientes, devido a N fatores, né? E aí na primeira proposta, ele diz: o analito necessita passar por métodos de purificação e isolamento para que sua quantificação seja possível. Bem, de forma bem simples, né? Ele está falando que a matriz, né, a água, o solo, ela é cheia de interferentes, ou seja, impurezas. Né? Esses interferentes, eles são as impurezas que nós entendemos, porque quando nós pegamos, por exemplo, um material para análise, né, PA, nós sabemos que ele tem uma quantidade mínima de impurezas ali, tá? E na natureza isso é facilmente identificável, ok? E aí a gente precisa remover. Além disso, a concentração do analito ela é frequentemente baixa, exigindo, né, que um tipo de isolamento para nós podermos identificá-la.
para que o instrumento consiga quantificar e qualificar, ou seja, atingir o limite de quantificação, que é o LQ. Então, aqui a primeira proposta ela está verdadeira, porque nós precisamos sim fazer a análise quanti e quali, e para isso nós precisamos isolar a amostra, né? Isolar e purificar a amostra para deixá-la livre de impureza, saber a quantidade exata de material. 2. Os meios em que os analitos estão dispersos, ou seja, a matriz água é de alta complexibilidade. A alta complexibilidade, né, que ele vem trazer aqui, está relacionada também à heterogeneidade da matriz ambiental, ou seja, que causa o efeito matriz, que distorce, né? O efeito matriz ele distorce o sinal do analito, tornando, né, a medição direta imprecisa ou impossível. Por quê? Porque eu tenho as impurezas, o meio no qual o analito está inserido ali. Então, como ele não está isolado, esse meio ele interfere no processo de observação do analito, de análise experimental específica. Tá? Vamos analisar agora a proposta 3, tá? Vamos lá, vamos olhar a 3. E a 3, ela diz transformações físicas ou químicas. Né? Ele diz: o analito precisa sofrer transformações físicas ou químicas para colocá-lo em condições de ser medido por técnicas disponíveis in situ. Transformações físicas e químicas, né, como a digestão do solo, elas são necessárias, mas é a necessidade dessas transformações que impede a medição in situ, porque ela exige o que exige o transporte da amostra para o laboratório, porque uma medição in situ ideal seria aquela que não precisasse de transformação, ok? Até aí vocês conseguiram ver? Creio que esteja bem fácil, né, a questão. Não é uma questão difícil. Então, aqui nós temos também que a letra o 2 está correto, tá? E a 4, a 3 também está correta, né? Porque ele, né, a gente vai precisar colocar em condições de ser medido por técnicas disponíveis in situ. E nem sempre essas técnicas elas são disponíveis in situ, o que faz com que nós precisamos de um laboratório, ok? E aí, a TC, a 4 faz a disponibilidade do analista nas principais matrizes ambientais é pouco significativa para os métodos analíticos de quantificação existentes. Então, quando ele diz a disponibilidade do analito, né, ela é interpretada como baixa concentração. Quando a gente fala em níveis de traço, em que o analito ele se encontra. Então, a maioria dos métodos analíticos disponíveis em situ, como o de eletrodos simples, né, que é utilizado, tem limites de detecção altos, sendo insuficientes, né, para quantificar essas baixas concentrações, o que exige a pré-concentração em laboratório, ok? Então, aqui a gente vê que o 4 ele está falso, dando a gente como gabarito a letrinha D de Deus. Ok, pessoal? Então, verdadeiro, 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 falso. Vamos para a próxima questão.
Então, pessoal, a segunda questão, né, uma questão sobre a parte de diagrama de Pauling, distribuição eletrônica, né, dos elementos. Então, vamos a seguir com o nosso cronograma de hoje com a questão de diagrama de Pauling. Uma questão bem simples, tá? Super gostosinha de fazer. E aí nós vamos analisar, ok? Vamos lá. A tabela a seguir apresenta informações sobre alguns elementos. Nós temos aí o cromo com o número atômico 24, manganês 25, elemento X com o número atômico 26, molibdênio 42 e tecnécio 43. Ok? Estava olhando aqui, gente, a tabela periódica, eu tenho uma aqui do ladinho, só para ver se eu não tinha falado o elemento errado. Ok? E aí, né, ele diz, considerando os dados apresentados, analise as afirmativas a seguir. 1. A configuração eletrônica do elemento X é argônio 4s2 3d6. Os orbitais 4s no 2, 4s 3d do cromo têm aproximadamente a mesma energia. Os orbitais 3d do manganês têm energia menor do que o orbital 4s desse elemento. E a configuração eletrônica de um elemento pode ser obtida a partir do diagrama de Pauling, sabendo-se que o número atômico desse elemento. Então, vamos lá, né? Vamos analisar e explicar. Vamos lá. Ele diz a configuração eletrônica no ponto 1 é o argônio 4s2 3d6. Vamos lá. O argônio é do grupo 18. Então, né, ele é do grupo 18. Então, ele tem configuração eletrônica, né? Então, 18. Ele é do quarto período, é do terceiro período, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, eu tenho um S2, 2, S2, vamos fazer a distribuição aí. 2, P, 6, 3, S2, 3, P6. Aí, continuando a configuração eletrônica, né, a gente tem 18, 3P, 4S. Então, nós vemos para o 4S2, 20, 3D6. Então, aqui está correto, verdadeiro, né? A distribuição eletrônica do elemento X, né? E a gente sabe que o elemento que tem 26 elétrons, número atômico 26, né? É o ferro. E o ferro é um elemento típico da série de transição, cuja configuração eletrônica, né, segue a regra geral do subnível 4s, que é preenchido antes do 3D, ok? Então, o argônio, como eu falei, corresponde aos 18 primeiros elétrons, e o restante era só fazer a subtração, né? 26 menos 18, e aí nós vamos obter 8 elétrons, que nós distribuímos na camada de valência 4s 3d. E aí nós obtemos 3s, 4s2 3d10. Ok? Vamos para a opção 2. Os orbitais 4s2, 3d e 3d do cromo têm aproximadamente a mesma energia. Vamos lá no cromo, 4s1, 3d5.
Vamos entender. A configuração do cromo, né, que tem número atômico 24, é uma exceção à regra de Henry, que é o princípio da construção Aufbau, sendo o argônio 4s1 3d5 e não 4s2 3d4. A razão, né, para essa exceção é que os estados com subníveis totalmente preenchidos, 3D, D10, ou semi-preenchidos, D5, conferem maior estabilidade ao átomo. E essa maior estabilidade é o que torna o 4s1 3d5 mais energético do que o 4s2 3d4, fazendo com que o 4s e o 3d, né, os orbitais 4s e 3d, tenham energia próximas, mas não exatamente a mesma. No entanto, o cromo ele tem 2 elétrons desemparelhados, ok? E 4 em D, né? Então, tem 2 elétrons desemparelhados em S e 4 em D, o que torna a afirmação imprecisa, certo? Portanto, da química, a coordenação de energia do 4s e 3d se inverte, sendo 3d menos energético, ok? Mas como estamos falando de um átomo neutro, a configuração 4s1 3d5, ela indica que a diferença de energia entre 4s e 3d é pequena, ok? Mas a gente considera, né, essa afirmação incorreta devido ao contexto da regra de Randi e do diagrama de Pauli, onde o 4s tem menor energia que 3d, embora elas sendo próximas. Então, aqui, a questão 2 ela está incorreta, porque ela vai de encontro, né, à regra de Randi. Apesar deles terem energia aproximadamente a mesma, o 4s tem menor energia que o 3d, ok? Devido ao contexto da regra de Hunt, tá, gente? Então, lembra aí que essas regras elas são muito importantes. Eu falei delas lá nas aulas, então elas são bem importantes. Qualquer coisa, revisa a aula lá sobre o diagrama de Pauli, ok? Vamos lá para a questão 3. Os orbitais 3D do manganês têm energia menor que o orbital 4s desse elemento. Então, ela é incorreta, né? Nós já vimos. Porque no manganês, né, a ordem de preenchimento é 4s, que tem menor energia, ok? E depois o 3D, que tem maior energia. Então, a ordem de energia é que o 4s é menor do que o 3D no átomo neutro. Então, a ordem de remoção de elétrons para formar os íons é o contrário, pois o 4s ele é mais externo do que o 3D. Então, quando ele diz, né, que os orbitais 3D têm energia menor que o orbital 4s desse elemento, ele está errado, porque na ordem de energia o 4s vem antes, por ele vir antes, o 3D tem maior energia, apesar dele ser o mais externo, ok? 4. Então, a 3 aqui também é falsa. E 4. A configuração eletrônica de um elemento pode ser obtida a partir do diagrama de Pauling, sabendo-se o número atômico desse elemento. Correto, né? O diagrama de Pauli ou o diagrama das diagonais é justamente a ferramenta que, junto com o princípio da exclusão de Pauli e a regra de Rand, permite determinar a ordem de preenchimento dos subníveis, ou seja, por ordem crescente de energia, e, consequentemente, a configuração eletrônica de um elemento a partir do seu número atômico, ou seja, seu número de elétrons. Então, a questão 4 está correta. Portanto, resposta correta, letra B, de Benson. Ok, pessoal? Vamos à próxima questão. Também uma questão simples, mas
muito legal de trazer. É uma questão bem contextualizada, tá? Vamos embora. Ok? Vamos lá para a próxima. Então, é uma questão trazendo a intertextualidade com o cotidiano, né? A questão falando sobre o álcool etílico. Então, vamos lá aprender, né, a questãozinha do álcool etílico. Então, vamos lá. A mistura de álcool etílico e água na concentração de 70% ml é antisséptica para as mãos. Essa solução ajuda a prevenção ao contágio pelo novo coronavírus. Em meio à pandemia do novo coronavírus, diversas receitas caseiras para a produção de álcool em gel a partir da solução se multiplicaram nas redes sociais. Por outro lado, uma nova técnica publicada pelo Conselho Federal de Química esclareceu sobre a ineficácia e principalmente o perigo desse tipo de prática, alertando sobre a concentração correta da mistura de álcool etílico, água e espessante para a eficiência do produto contra o vírus. A atenção às diferentes unidades de concentração utilizadas comercialmente, a função do gel na mistura e suas especificações para ser empregada na produção do álcool gel. Então, sobre o álcool gel, sobre o álcool em gel, seus usos e aplicações. Avalie as afirmações a seguir. Número 1. O álcool etílico 70% é eficiente na destruição da membrana lipídica de micro-organismos. 2. A volatilização do álcool etílico na mistura 70% ocorre em um tempo que permite maior contato com micro-organismos. A mistura de álcool etílico e água 70% GL apresenta a mesma concentração de álcool etílico na mistura de 70% e NPM. É correto afirmar, é correto que se afirma em. Vamos lá. Então, o cerne, né, dessa questão é entender por que a concentração de 70% em massa ou volume de álcool etílico é mais eficaz como agente microbicida. Então, assim, é uma questão que envolve aí biologia, né, envolve química. Então, vamos lá. A primeira afirmação, né, a afirmação detalhada diz que por que a concentração 70% funciona. Isso é o X da questão aí. Na primeira, ele diz: o álcool etílico 70% é eficiente na destruição da membrana lipídica de micro-organismos. Então, ele traz aqui essa questão, né? Membrana lipídica de micro-organismos. Vamos entender isso aí. Então, essa proposta ela está correta, porque o etanol é um solvente orgânico. O envelope viral, como o do coronavírus, e as suas membranas celulares das bactérias, elas são predominantemente lipídicas, ou seja, gorduras. E o álcool ele dissolve, ou seja, ele solubiliza essa camada lipídica, destruindo a estrutura protetora do micro-organismo, tá? Então, tá correto. O álcool etílico, ele, por ser um solvente orgânico, ele destrói a camada lipídica dos micro-organismos. Ok? 2. A volatilização do álcool etílico na mistura 70% ocorre em um tempo que permite o contato com o micro-organismo. O álcool puro, que a gente chama, é o próximo a 100%, é o 99,99% de pureza. Ele evapora muito rápido, então ele tem uma alta volatilidade. Né? Ele tem uma alta volatilidade. E se o álcool evapora rápido, ele só age na superfície, coagulando as proteínas externas e formando uma capa que impede a sua penetração. A presença de água em 30% na mistura, ela retarda o processo de volatilidade do álcool, certo? Então, aumentando o tempo de contato e facilitando a penetração no citoplasma, o que leva à desnaturação completa das proteínas e à destruição celular. Então, a água, ela, vamos dizer aí que ela retarda a volatilidade do álcool e faz com que ele mate mais bactérias.
Tranquilo, pessoal? A proposta 3 ele diz que a mistura de álcool etílico em água 70% GL apresenta a mesma concentração de álcool etílico na mistura 70 INPM. Vamos lá. As unidades de concentração são diferentes. Então, se elas são diferentes, elas não se equivalem numericamente. Ou seja, porque aqui a gente tem porcentagem por volume, né? Aqui é porcentagem por volume. E aqui a INPM é porcentagem por massa. Então, as unidades são diferentes. Volume é volume, massa é massa. Então, como a densidade do etanol é menor que a densidade da água, o 70% INPM equivale a aproximadamente 77 GL, o ideal para a antisepsia, que o 70% INPM tem, ok? Porque é 70% em massa e não em volume. Lembrando que volume, nós vamos trabalhar não só com apenas o álcool, tá? Quando eu falo de massa, é só a massa do álcool, beleza? Então, a eficácia do álcool 70% se deve à combinação do poder solvente de destruição lipídica do álcool e a ação prolongada graças à água. Então, dessa forma, estão apenas corretas as questões 1 e 2, letrinha B, de bênção do Senhor. Ok, gente? Então, chegamos aí à questão de número 3. Beleza? Vamos falar agora sobre a questão de número 4. Ok? Aí uma questão de PVNRT, de gases, gente. Que questão gostosa essa. É uma questão simples, é uma questão fácil, de fácil entendimento, certo? Então, vamos lá. Quando nós falamos, né, o tópico dessa questão aí é físico-química, propriedade dos gases. Vejam que eu ainda não trouxe uma questão de cálculo, porque a base do ENAD está sendo questões de interpretação teórica, tá? 90% das questões que eu peguei, principalmente do 2021, 2024, foram teóricas. Então, eu estou trazendo mais teoria, mas não vou deixar de trazer cálculo não, viu, pessoal? Então, né, a questão fala sobre físico-química, né, o tópico, e propriedade dos gases. Então, vamos à leitura da questão. A interação que ocorre entre as moléculas de gases reais é um dos principais fatores que os distanciam aparentemente de um comportamento de um gás ideal. Então, vamos lá. A gente está falando sobre interação da molécula de gases reais e a questão deles se distanciarem de um comportamento ideal e seguirem as relações observadas na equação dos gases perfeitos. Então, a gente tem aqui a equação dos gases perfeitos, PV-NRT, e essas interações podem ser do tipo repulsivas, responsáveis por promover a expansão do gás, ou atrativas. Então, quando ela é repulsiva, ela expande o gás, aumenta diminui a sua pressão. E atrativas são responsáveis pela sua compressão. Ou seja, atrativa, a gente vai ter maior pressão. Deixa eu botar aqui, né? Atrativa, vou chamar de A, nós vamos ter maior pressão. Quando for repulsiva, que eu vou botar R, nós vamos ter maior temperatura. Por que maior temperatura? Porque quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das moléculas. Com isso, elas se expandem e se afastam com mais rapidez. Ok? Foi solicitado a um químico que buscasse condições necessárias para que um gás de alta pureza apresentasse comportamento mais próximo possível de um gás ideal. Então, a gente tem aqui um gás de alta pureza apresentasse comportamento de um gás ideal. Considerando essas informações, é possível, informação profissional deverá trabalhar
em altas pressões, com um gás mais polar, temperaturas altas, com um gás que tenha volume mais elevado ou com um gás que tenha condições acima do ponto crítico. Então, a questão ela vai perguntar, como a gente já viu, sobre as condições de um gás real se comportar de forma mais próxima de um gás ideal. Quando nós vimos a equação dos gases perfeitos ou a equação de Clapeyron, que é PV-nRT, ela vai ter duas premissas. O volume das moléculas é desprezível comparado ao volume total do recipiente. E as moléculas elas não interagem entre si, então forças intermoleculares nulas. Por isso que elas são tão afastadas, ok? E vamos lembrar quais são as condições para se ter, né, o comportamento de um gás ideal. Então, para que as interações e o volume molecular sejam minimizados, nós vamos ter que o gás tem que ter condições extremas. Uma, baixa pressão. Por quê? Em baixas pressões, o volume do recipiente é muito grande e as moléculas estão muito espaçadas. Assim, o volume da molécula é desprezível, ok? Então, as interações intermoleculares são minimizadas. Alta temperatura. Quanto mais alta a temperatura, a molécula se move mais rapidamente, ou seja, a gente vai ter uma alta energia cinética. Veja o que eu falei, né? Aumenta o grau de agitação das moléculas. E essa energia cinética vai ser maior que a energia de forças de atração, superando, né? Superando as forças intermoleculares. Ok? Então, a partir desse princípio, nós vemos que a questão mais correta seria a questão que altas temperaturas. Por que que não vai ser com um gás que tenha volume molar elevado? Porque o volume molar é inversamente proporcional à pressão. Então, um volume molar muito elevado está associado a baixas pressões, massa, o que é favorável. Mas a temperatura é o fator que afeta diretamente as interações moleculares. Então, por isso que essa daqui está falsa. A letra A não vai, porque está falando de alta pressão. A letra B é quando tiver um gás mais polar, ele vai ter mais forças intermoleculares, né? O que afasta do comportamento ideal, que é o caso da por ele ser polar, nós vamos ter a interação de polo. Então, mais força intermolecular. Eu quero tirar elas, então. E a letra E? A letra E, ele fala de um gás em condições acima do ponto crítico. Quando eu tenho um gás acima do ponto crítico, a substância é um fluido supercrítico. E aí, embora seja uma condição de alta temperatura, também há alta pressão exigida. Então, acaba do comportamento ideal, porque aumenta a temperatura, massa, mas aumentou a pressão. Então, se aumenta a temperatura, aumenta a pressão, consta, não pode estar acima do ponto crítico, não vai ser um gás que tenha volume molar elevado, sobrando para nós a letrinha C de casa. Ok, pessoal? E aí nós vamos agora observar a nossa última questão, que é a questão de número 5. O sistema globalmente harmonizado, classificação e rotulagem de produtos químicos, o GSH, é uma abordagem que estabelece critérios uniformes para a classificação e comunicação de informações sobre os produtos químicos por meio de palavras de advertência, frases de perigo e precaução, bem como pictogramas padronizados e utilizados mundialmente no rótulo e nas fichas de informação de segurança de produtos químicos, as FIPS. Conhecer e saber o que os pictogramas significam é importante para que sejam tomados os cuidados necessários durante e após o trabalho em um laboratório de química. Na figura a seguir estão mostrados alguns pictogramas do sistema GHS. Um chama, outro explodindo, corrosivo e
a caveira do veneno, né? Ok? Então vamos lá. Quando a gente fala dos nossos pictogramas. Então aqui a gente vai falar de segurança de laboratório. Então, essa questão ela exige que nós associemos corretamente a substância química e os pictogramas de perigo do GHS. Vamos analisar cada um dos pictogramas e depois vamos para as questões. No 1, a gente tem uma chama, então já sabemos que a substância ela é inflamável. Pode ser em qualquer um dos estados físicos, sólido, líquido ou gás. E ela é o que? Pirofórica, porque ela é inflamável e autorreagente. Beleza? Quando a coisa é inflamável, ela é autorreagente. 2, nós temos aí uma explosão, né? Uma pequena explosãozinha, ou seja, estamos tratando de substâncias explosivas, autorreagentes. Pode ser um peróxido orgânico, até o sódio mesmo, né? 3, nós estamos falando de corrosão, né? Corrosão na mão ou em superfície, ou seja, substância corrosiva, danos a peles, olhos e metais. E 4, né? Essa daí até uma criança de 5 anos conhece, veneno, né? Chama logo de veneno, é a caveira com as tíbias. Ela mostra o que é substância com alta toxicidade e aí ela pode ser fatal, ok? Então agora vamos analisar as afirmações. A primeira diz que o rótulo do frasco de solvente texano deve conter o pictograma 1, que indica a substância inflamável. Realmente está corretíssimo, né? O hexano, ele é um combustível, ele é um solvente orgânico, né? Um dos líquidos mais inflamáveis de laboratório e o mais inflamável que eu conheço. Então, o pictograma de chama é correto indicar para essa periculosidade. Então, nós vamos dizer que um está correto, já que o hexano ele é inflamável. 2. Na FISPIC do hidroxissódio sólido comercial encontra-se os pictogramas 3 e 4, né, que informam tratar de uma substância corrosiva e tóxica. O hidroxissódio, né, que é também a famosa soda cáustica, ela é uma base forte e é sim um agente corrosivo. Então, o pictograma 3 está correto. Mas, no entanto, a classificação como uma substância de toxicidade aguda, né, é, ela não é classificada, né, como tóxica, né? Ela é mais comum que o hidróxido de sódio sólido seja classificado apenas como corrosivo. E dependendo da concentração, ela tem um ponto de irritabilidade, né, que seria o ponto de exclamação, ok? Mas não o 4, que é a caveira, beleza? Então, não, ela é corrosiva, mas ela não é tóxica de alta periculosidade, ok? 3. Na rotulagem do frasco de ácido sulfúrico fumegante é essencial a presença do pictograma 2, que corresponde ao risco de explosão. Gente, o ácido sulfúrico fumegante, ele é extremamente corrosivo. Ou seja, seria o pictograma 3, porque pode causar danos graves. Ele não é classificado como explosivo, né? O risco de explosão é tipicamente associado a nitratos ou peróxidos. Portanto, né, a resposta correta aí seria, né, a 1, tá? Porém, gente, quando eu analiso, porque eu analiso os gabaritos, o gabarito do ENAD diz, né, que
O 2 também está certo. Ele considera também o hidroxissódio, né, como um veneno, né? Ok? Ele é classificado também como tóxico, né? Com uma alta toxicidade, tá? No meu ponto de vista, Rafaela, não é. Eu nunca vi nas FISPICs da soda cáustica a apresentação da toxicidade, ok? Mas como ele considera, já que o hidroxódio pode causar queimaduras, né, químicas graves, que é a corrosão, e ser tóxico ao ingerir, aí a gente pode classificar o pictograma 4 em algumas jurisdições ou concentrações específicas, mas é incomum para o GHS padrão, tá? Então, nós vamos manter a resposta do ENAD, que é a letra C, mas fica aí, né, que essa questão aqui, ela vai ganhar um mais ou menos, tá? Relacionando que nas FISPICs comuns do GHS, a soda cáustica, o hidróxido de sódio, ele é apenas corrosivo, considerado corrosivo e não tóxico. Aí essa seria uma questão que caberia recurso. Beleza, pessoal? Então, essa foi o nosso conteúdo de hoje, né? Nossas 5 questões de forma simples, lúdica. Espero que todos vocês tenham gostado, que tenha sido fácil, tá? Para vocês verificarem. Confere aí no YouTube as outras questões que não viu, as 5 primeiras, tá? Obrigada por estarem comigo aqui hoje. Sejam muito bem-vindos. E vamos lá, que dia 26 nós vamos arrasar. Beijo grande, pessoal. Até próxima sexta.